D-E-T-H. É, D-E-T-H. A Bíblia está cheia do meu nome, porque vem do hebraico, né? Quer dizer, o lugar de Lar, de... habitação, né? Então tem centenas de nomes de... você não lembra, porque na Bíblia você vai lembrar especialmente do Velho Testamento, quando eles falam a cidade de onde foram. Então, Bet, a palavra Belém em hebraico é Bet Elém. Então, o português em inglês é Bethlehem. Bethlehem. Em português, Belém. Tiraram a parte do Bet. Pode falar. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de lar, do meu lar. Se fosse por mim, eu não iria a lugar nenhum. Mas Deus teve outros planos para mim. Tenho viajado muito. Nos Estados Unidos, atravessamos muitas vezes de um lado para o outro, em trabalhos com a família, né? E aqui no Brasil, quantas vezes a gente deu volta do mundo? Só no carro lá embaixo, que está ao lado... Que está com problemas, por em isso que frente está ao lá embaixo. dormitório feminino. Aquele veraneio que parou. Lugar para 10 pessoas. Né? Aquele carro já viajamos eu no volante, mais do que 25 vezes em volta do mundo. Uau. Quer dizer, mais de 1 milhão de quilômetros. Não que viajamos em volta do mundo, mas quilometragem. Só naquele carro. Agora estamos num outro, indo bem, temos outros 2 carros antes que viajamos. Então, nós não estamos em férias nunca. Estamos só saindo para fazer trabalhos nas igrejas, e a gente evangeliza, mas a gente desafia e encoraja as igrejas, os pastores, e oramos e procuramos mais obreiros para a obra de Deus. Então, eu fui criada numa família missionária. Meu pai já era pastor, meus pais já eram missionários na Alasca antes que vieram ao Brasil. E eu vim num DC-3 cheio de missionários em 49. Chegamos em Belém do Pará. Tem foto. Você vai pegar? Eu vou buscar. Tá bom. Então eu fui criada desde pequena. E minha mãe era muito fervorosa. Meu pai logo foi feito o presidente da missão. Interessante que a gente estava em Goiânia quando a missão se tornou missão. E nós éramos crianças. Meu marido, ele também foi criado em família missionária. Então, eu conheci ele quando ele tinha 7 anos e eu tinha 5. Ela veio nesse avião que era da missão Novas Tribos. Então, você quer mostrar onde você está? Então, eu tô aqui no colo do meu pai. E minha mãe está aqui atrás. Ela sempre sorria, não sei o que ela estava aquele dia, não sei se ela estava com dor de barriga, o que é. E meus irmãos aqui. Então, nós éramos em 3 que chegamos e meu irmão caçula nasceu em Belém do Pará. Aí de Belém nós mudamos para Goiânia e meu pai queria que eu aprendesse logo o português. Me pôs numa creche. Eu e uma amiguinha, outra missionária. E todo mundo rezava, menos nós. Mas eles nos respeitaram. Eu lembro isso, que nos trataram muito bem. Mas nós logo aprendemos o português. Então, os adultos estavam tentando aprender com muito... E a gente ria deles. Era terrível, né? Criança. Aí... Ali. O que é? Tá bom. Desculpa. Eu não falei ainda. Não.
Aí os pais dele começaram a escola para filhos de missionários em Vianópolis. Alguém conhece Vianópolis? Já fui lá. É uma cidadinha meia feinha. Tinha a estação do trem, né? Passava o trem ali. Era de Goiânia, umas 2 horas, né, Rani? Não é? Então, meu pai tinha avião. Naquela época era piloto e levava os missionários para as aldeias, né? E minha mãe, ela não queria ficar parada, não. Ela falou que ela queria morar num lugar carente para ela evangelizar aquelas pessoas. Então, nós mudamos para uma casinha bem feinha, num bairro bem pobre. Nós tínhamos uma casa melhor, onde todos os missionários congregavam ali, mas mamãe queria um lugar mais perto desse povo carente. E o chão era batido, terra batida. E quando chovia, tinha goteiras. E nós, crianças, achávamos aquilo a maior, né? Chovia, punha latinha por todo lado. Criança, eles não acham ruim se a mãe é feliz. Você já notou isso? Que a mãe faz toda a diferença no lar. Pode até o pai ser difícil, mas se a mãe é feliz, as crianças são felizes. Porque a atitude da mãe é super importante. E minha mãe era uma missionária e tanto. E meu pai também, só que minha mãe segurava a barra, né, quando meu pai viajava. E nunca sabíamos quando ele ia voltar. Não tinha telefone, não tinha computador. Eu tô falando dos anos 50, né? Início de 50. Então, mamãe levava a gente para fazer evangelismo. E minhas primeiras memórias de evangelismo era minha mãe nos levando numa bicicleta. Nós 4 filhos, alguns andando e os menores em cima. E ela foi para a prefeitura em Goiânia e pediu remédio para aqueles que estavam doentes. E injeções. E levava mantimentos, remédio, história bíblica. E tinha um terreno que a cidade deu para o pessoal que eram lá do Nordeste, que vieram a Goiânia. Eu acho que eram os anos 51 a 53, por aí. E era terrível a condição deles. Eles não tinham nada. Então eles tinham essas barraquinhas feitas de papelão, de latas de querosene que abriam. Eu lembro isso, né? Pequena eu lembro tão bem. Eu tinha uns 4 anos. E mamãe levava a gente junto com ela para fazer o trabalho. E ela ia de cada casinha, né? Nem chama de casinha, né? As barraquinhas. E ela dava remédios, e dava mantimentos, dava história bíblica, e nós, filhos, cantávamos corinhos. Ia de barraca em barraca. E isso foi minha primeira experiência de missionária. Eu lembro tão bem. O pai dele começou uma escola para filhos de missionários. O pai e a mãe, né? Então, meus irmãos já foram para lá e era tudo em inglês. E eu fui com 6 anos de idade. Eu fui, passei 1 ano lá, em Vianópolis. Could you give me some cleaners, please? Tá lá na cozinha. Em casa a gente só fala inglês, vocês nos perdoam. Não, sem problema. Very nice. Então, quando eu estava na escola, eu conheci então meu futuro marido. E a mãe dele eu amava. Era como uma segunda mãe para mim. Então, minha sogra era uma santa de mulher. E ela que me ensinou a ler. Eu amava a leitura. Depois daquilo...
Então, quando eu fazia todo o dever de casa, assim, ajudando minha mãe, eu pegava uma leitura e eu me escondia para poder ler. Eu gostava tanto de histórias. Então, eu, desde aquele tempo, né, eu já amava meus futuros sogros, sem saber que ia ser meus sogros um dia. E ele era de uma família de 6 filhos. Por isso que ele queria 6. Eu fui criada numa família de 4, né? E eu falei, eu acho que eu quero 4. Ele falou, você que decide, você que vai ter os filhos. Aí depois de ter 4, eu decidi que eu queria mais. Então foi assim. Então, com 4 anos eu recebi a Jesus como meu Salvador. Por isso que eu creio muito na evangelização de crianças. Eu acho que é muito forte, né? Eu não vou dizer que todas as crianças com aquela idade entendam, mas eu entendi porque foi o dia que eu reconheci que eu era uma pecadora. E minha mãe perguntou, e eu era danada dos 4, eu tinha cabelo ruivo, então eu ficava muito brava. Disse que vai junto, né? Eu era briguenta. Eu falei para minha mãe, ela viveu até 100 anos de idade, morou aqui do lado. Eu falei, mãe, eu dei mais trabalho para a senhora do que os outros. Não, Beth, ela não lembrava de nada. Eu falei, ainda bem. Então, aí nós mudamos, eu passei 1 ano só naquela escola, aí nós mudamos para Interlagos. E lá, então, tinha uma escola inglesa, estudei lá com meus irmãos, da Inglaterra, aquele sotaque bem inglês, né? Falam de Interlagos. Interlagos, São Paulo. Então você já sabe. Cidade Dutra. Meu pai comprou um terreno, construiu uma casa, um salão para a gente ter trabalhos com jovens. Mandou fazer mesa de ping-pong para atrair jovens, comprou um terreno só para fazer uma quadra de vôlei, porque ele viajava tanto, não estava em casa, mas nós podíamos continuar de evangelizar, né? E foi assim. Aí eu tinha uns 10 anos e minha mãe falou, Beth, você tem idade para começar um trabalho com crianças. Eu falei, mas eu sou criança. Ela falou, não, filha, você pode dar aula. Então, ela me dava todas as figuras, conhece flanelógrafo? Dava todas as figuras e eu tinha que achar as figuras e a lição tudo em inglês. E eu tinha que traduzir para o português e achar minhas figuras. E eu não queria fazer aquilo. Eu queria jogar vôlei, ping-pong, sabe? Perdão do outro. Nós tínhamos que abraçar, pedir perdão e ter uma reunião de oração. Então a gente aprendeu logo a brigar lá fora, longe da mãe. O conceito ia ser mais difícil. Então esses foram meus anos na minha criação. Ele, com 13 anos de idade, começou a orar pela futura esposa dele. Eu tinha 11 anos. E com 11 anos eu comecei a crescer no Senhor. Espiritualmente, briguei menos. Não era perfeita, mas eu briguei menos. E com 12 anos eu já sabia que eu ia ser uma missionária. Aí meus irmãos tinham um trabalho de jovens, eles me convidavam para eleitores, tínhamos vôlei, meu pai mandou pôr luzes grandes para ter à noite, porque a cidade não tinha nada para eles, para jovens. E tinha até competições de ping-pong lá no nosso salão, e quem jogava tinha que assistir o culto.
Então, era requisita. Quem jogava vôlei tinha que ficar para o culto. Então, eles ficavam só para poder jogar. Né? Mamãe fazia lanchinho para eles. E então, isso foi muito bom. Aí, com 15 anos, eu mudei aqui para Peniel com meus pais. E foi muito... Não, 15 anos não, 12 anos. De 12 a 15 anos eu morei aqui, lá embaixo, perto do Rio. E foram 3 anos muito especiais na minha vida, porque meus amigos eram os alunos, que hoje já estão aposentados, né? Mas fiéis, ficaram fiéis. Alguns já faleceram, mas eu fazia evangelismo com eles, cantava no coral, jogava vôlei com eles, sabe? E eu estudava em casa no inglês por correspondência nos Estados Unidos. Imagina como foi devagar a correspondência. Deus estava me preparando para servi-lo, né? Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos com 15 anos, eu tomei aquele choque muito grande. Além de ser cultural, o choque foi que jovens não tomavam a Deus a sério, numa escola evangélica. E aquilo lá foi um choque muito grande para mim. E eu comecei a orar para Deus me ajudar a odiar o pecado. Odiar. E Deus começou a fazer isso na minha vida. Para não brincar com o pecado. Porque eu tinha a escolha. Meus pais viajaram para a Europa e estavam fora 6 meses. Eu fiquei com uma senhora e a filha dela. E a filha dela sempre me puxando para o mundo. Tentando me puxar. E a senhora para cá, né? E a filha para cá. E eu orava, porque a tentação era muito grande. Mas eu orava para Deus me ajudar a ser firme. E saber o que Deus queria para mim. E isso foi um fortalecimento na minha vida. Aí entrei numa faculdade, eu terminei o high school, entrei numa faculdade teológica junto com meus irmãos. Muito boa, por sinal. E lá eu estava procurando meu marido. Tinha 3.500 alunos, todos evangélicos. E tinha 1.000 rapazes estudando para ser pastores. E eu pensei, deve ser um desses, né? Só que eu queria um missionário, não queria ficar nos Estados Unidos, não. Eu sabia que Deus me queria no Brasil. Eu tinha isso dentro de mim, que eu ia um dia voltar. Então, eu comecei a orar para Deus me dar a pessoa certa. E eu tentei ajudar a Deus também, muitas vezes. Eu falava, aquele lá, Deus, seria muito bom, não é? E aquele que eu escolhia nunca me convidava para nada. Para ir para um dos cultos, o campus era enorme, levava 10 minutos para atravessar, andando rápido, do dormitório até a sala de aula. Era muito grande e um ambiente muito bom. E Deus me protegeu. E foi no meu último ano que Deus trouxe o Daniel para mim. Nós não nos tínhamos visto em 7 anos. E chegou o dia que eu estava meio frustrada, porque eu era formanda e eu pensei, eu tenho que achar meu noivo aqui. Por que não aconteceu até agora? E eu não quero ir para o Brasil solteira, eu quero ir casada. Aí meu irmão, que estava lá também, ele do nada falou para mim, Beth, seu marido não está aqui. Eu falei, você sabe, tudo é. Esse irmão que me irritava. Então eu ia te perguntar, era aquele? É aquele. E hoje ele está com Cristo, ele faleceu em outubro passado. Mais uma bênção, ele foi missionário aqui muitos anos no Brasil. E
Eu falei, você sabe tudo é? E ele falou, não, Beth, eu só sei no meu coração que seu marido não está aqui. Eu falei, você tá falando que eu tenho que ir ao Brasil solteira? Eu não. E eu brava, reagi, sabe? Aí eu voltei pro dormitório brava e lá tinha, cada dormitório tinha 5 dormitórios de 3 andares. E cada um tinha uma salinha de oração. No 3º andar, no cantinho, que você podia ir lá e orar. Eu falei, eu tenho que ir lá, tomara que não tem ninguém, que eu tô com uma vontade de chorar. Sabe quando você quer chorar e não pode porque não tem onde chorar? Eu cheguei lá naquele quartinho e não tinha ninguém. Aí eu chorei mesmo e pela primeira vez eu entreguei a minha vontade a Deus. Eu falei que eu estava pronta a ir solteira, se fosse a vontade dele. E eu estava cansada de procurar marido naquele campus. Eu pensava nisso todos os dias, né? Mamãe sempre falava, nunca corre atrás de um rapaz, isso é muito feio. Você deixa isso com Deus. Deus vai trazer a pessoa certa para encaixar com o que Ele já te mostrou. Você não tem que sair do plano de Deus para você. Então isso estava muito firme. Mas eu queria muito ajudar Deus, né? Dar umas sugestões. E cada rapaz que eu me convidava para comer junto, ou ir para o culto, ou ir para... Lá tinha Shakespeare, e tinha óperas, e tudo que a gente punha aquelas roupas bonitas, né? E eu sempre perguntava ao rapaz o que era o plano dele, o que ele achava que Deus queria para ele. E se ele não falava missões, eu já arriscava da minha lista, sabe? Porque eu pensei, não, eu não quero ficar aqui nos Estados Unidos, não. Então Deus foi me protegendo para o Daniel. Aí o Daniel... Agora você esqueceu de falar que você já era líder de missões no campus e também líder de quantos? Tinha 1000 mulheres batistas. Uau. Então, eu era presidente. Do nada, a minha colega me elegeu para ser presidente. Você imagina o meu coração? Eu quase morri de ataque de coração. Lá muito chiques, né? Eu era bem simples. E criada no Brasil, uma vida simples aqui. E para eu estar lá na frente delas, eu ficava com dor de barriga cada vez que eu pensava, sabe? Mas Deus me ajudou. Aí, graças a Deus, o Daniel veio visitar, Deus colocou no coração dele para me procurar. Você acredita? Depois de 7 anos, nós não tínhamos nos visto. Então, isso aí foi de Deus. Eram muito rígidos lá. Eles falaram que ele não podia me ver porque ele não estava na lista de homens que eu podia ver. Eles protegiam as moças. Aí ele foi embora. Reunião de mulheres, como vai? Mas quer dizer então que tinha uma lista de rapazes que poderia te ver. Sim. É isso? Eu tinha que dar uma lista e ser aprovado para... Se eles aparecerem lá e querem me ver, que meus pais estavam aqui em Peniel, aqui no Brasil, eu estava lá. Tinha que ter uma autorização prévia. Sim. Entendi. E aí ele não estava naquela lista. Eu não esperava a visita dele. Eu tinha dele. que ir visitar ela em outro estado, não era nas outras cidades só. Ele estava em outra faculdade teológica, em outro estado. Mas Deus colocou no meu coração, eu tenho que ver ela. Eu senti que Deus queria que eu chegasse e eu não tinha visto em 7 anos. 7 anos. 7 anos. A última vez foi aqui em Peniel.
Ah, mas o senhor já conhecia ela? Sim, Desde quando que ela- desde que era uma Desde criança. ela ter 5 anos, eu tinha 7. Ah, sim. É. Mas não tinha nada entre nós. Não. Ele era amigo do meu irmão. Ah, sim. Mas ele que tem 2 anos mais que eu, né? Ele se achava. Ah, adulto. Que o pai dele, ele era o mais velho de 6, então o pai dele dava muita responsabilidade para ele. Então, mas ele persistiu. Ele não podia me ver naquele dia. Eu estava num programa também, um desses programas de artes que a escola tinha. E então ele voltou para a faculdade dele e escreveu uma carta: onde você vai passar Natal? E eu falei que eu ia lá para o norte, onde minha irmã estava. Ao norte de Chicago. E eu queria ver neve, né? Lá tinha muita neve. E um carro cheio de alunos, então cada um ajuda com a gasolina. E eu falei, aí ele perguntou, tudo por carta, né? Tem lugar para mais um? Eu falei, eu fui ver, não tem, sinto muito. Você quer arrumar outro carro? Eu não tinha a menor ideia que ele gostava de mim. Que Deus já tinha colocado no coração dele. Eu não... Sabe quando eu não... Eu falei, ele tá com saudade só. Aí cheguei lá na minha irmã, passei Natal com eles. Aí um dia, uma manhã, eu subo lá. Aí ele estava sentado lá. Ele tinha ido de carona e ele viajou longe para chegar lá. E ele falou que entre 20 minutos a gente conversando, Deus falou, é ela, você vai casar com ela. E ele tinha orado por mim 10 anos. Ou era 9? 9 anos. 9, porque 10 era quando casamos. Então, eu reparto isso com as moças. Eu falo, quando Deus faz a obra, Ele faz. A gente não tem que fazer, a gente não tem que escolher a pessoa, não temos que correr atrás, temos que deixar com Deus. E nem tentar ajudar, né? Não. Porque quando a gente tenta ajudar, a gente erra e depois podemos sofrer o resto da vida, não é? Com a decisão errada. Eu tinha muito medo de errar, muito medo. Aí o Daniel, ele teve que voltar para a faculdade dele e eu voltei para a minha. E antes de ir embora, ele perguntou se ele podia escrever cartas. Eu falei que sim. É carta de verdade, tá, gente? De papel. E pediu uma foto minha. Aí ele voltou para a faculdade dele e mostrou para todo mundo com quem ele ia casar. Ele não falou nada disso comigo. Como ela era líder de grupo missionário e também das batistas na escola, eu também era líder de 3 grupos na faculdade teológica. Então, eu já mostrava e também era o chefe lá do dormitório. Então, eu já mostrava, eu vou casar com esta. Ele só cresceu, não deixou de ser o cara, né? Desde pequenininho. Ai. Então, aí eu não esperava a hora de chegar outra carta. E a gente só falava o que Deus estava fazendo, né, nos nossos grupos missionários, na escola. E a gente compartilhava o que estávamos lendo na Palavra de Deus, e esse tipo de coisa. E eu lembro andando lá no campus e lendo a carta dele até chegar na sala de aula, e nem sempre dava tempo de ler tudo, né? E a professora já sabia, e ela olhava. Então, vamos guardar as cartas, moças? Então eu lia o começo e o fim, rapidinho, né? Como uma boa mulher, né? Então, aí eu convidei para ele vir para uma semana todinha
de preleitores, eles não têm aula por uma semana e é só preleitores da Palavra de Deus. Excelente. E são homens bem conhecidos e evangelistas e, sabe, muito bom. E eu convidei para ele vir, né, passar aquele, porque nós podíamos conversar bastante, ele podia ir para os cultos comigo, né. Então, ele foi, então, né. E no final ele falou para mim que deixou um bilhetinho que eu era muito especial, mas a gente não falou nada assim de amor, nada. Aí ele voltou para a escola, aí ele veio para minha formatura. Meus pais chegaram dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, e aí nós fomos para uma conferência missionária lá no norte, e nós estávamos tendo nosso devocional juntos, e ele falou para mim que ele ia para o Peru evangelizar um grupo de jovens. A quarta vez. É a quarta vez. Ele ia durante as férias, né? Era 3 meses de férias. E eu ia viajar com meus pais, atravessar os Estados Unidos todinho, em trabalhos nas igrejas, visitando mantenedores, né? E tudo. E é o que eu fiz depois de casada, mesma coisa, quase a mesma rota, né? De carro, levava uns 3 meses a viagem. Então eu fiz com meus pais. E antes que ele foi embora, ele falou que ele me amava. Mas eu não podia falar que eu amava, porque eu sabia que eu gostava, mas eu nunca tinha falado para nenhum rapaz que eu amava. Eu falei, e agora? Ele está esperando eu falar. Mas eu tenho que ser sincera. Aí eu falei o que eu sentia no meu coração. E ele ficou desapontado, é claro, ele queria ouvir. Eu falei que eu gostava muito dele, mas quando for amor eu falo. Foi assim que nós despedimos. Logo que ele foi embora, eu falei, Beth, você é tão boba, agora eu já estou sentindo falta dele. Mas eu deixei ele esperar uns 3 meses. Eu escrevia cartas, mas não falava que era amor. E eu falava, mamãe, será que eu falo para ele? E mamãe falava, não, Beth, fala em pessoa, não fala em carta, não. E ela falou, ele pode esperar. Aí ele chegou do Peru e eu estava em Nova México, eu estava longe, né, em trabalhos com meus pais. E meu pai, então, ele perguntou se eu podia voar e encontrar ele lá em Flórida, onde os avós dele moravam. Então, eu fiz isso. E no terceiro dia que a gente passeava junto, estávamos na casa dos avós, eu estava esperando, sabe aquele momento na hora para falar para ele que eu amava, né? Ele estava esperando ouvir isso. E eu escolhi um dia que nós estávamos num carro, voltando de um parque, eu falei para ele, Deus mostrou para mim que eu te amo. E ele dirigindo. Aí ele falou, amém. Aí ele falou, você casa comigo? Eu falei, eu caso. Que lindo. Foi assim. E nós não tínhamos segurado mãos, nada, até aquele ponto. E, então eu sei que não é necessário o casal ficar agarrando tudo isso para saber se é a pessoa certa. Porque isso é uma coisa do coração, né? E Deus mostrou para mim na hora que nós estávamos orando juntos, lendo a palavra de Deus, orando juntos, Deus falou, é ele. Então, eu falo isso para as moças, não é o contato físico, é a alma, né? Minha alma ligou com a alma dele. E aí, é claro, quando ficamos noivos, é claro, eu beijei ele pela primeira vez, né? E nós falamos tudo como ia ser o casamento. Aí os pais dele voltaram do Brasil para os Estados Unidos, o pai dele que fez o casamento, e foi muito... E entramos
logo no treinamento da missão lá. Era um treinamento de 2 anos e meio. E eu logo fiquei grávida da primeira, essa lá em cima, a Celinda. E então, ela nasceu antes que viemos para o Brasil. Nós voltamos para o Brasil em 70, como casal. Nós viemos num navio de cargueiro. Levou 1 mês para chegar. A gente faz tudo diferente dos outros. Saímos em Nova York, chegamos em Belém do Pará. Sim, mas nós chegamos tão descansados e era menos do que um voo, uma passagem de voo. Então, quando chegamos lá, levou 11 dias para sair da alfândega, né, tudo. E chegamos e paramos em Goiás. Depois, nossos pais estavam aqui, meus em Jacutinga e os pais dele em Mojimirim, cá no céu. Quando eu cheguei finalmente para onde meus pais estavam e os pais dele, que eu me dava bem com meus sogros também. E eu já estava grávida da segunda filha. E nós íamos trabalhar numa tribo, mas fechou as portas para nós. Fizemos todo o treinamento para isso. Então pediram para o Daniel ser diretor da escola, que o pai dele tinha começado, sabe? Lá em Goiás. Aquela lá atrás. Lá atrás, que você foi estudar. É. Que graça. E ele foi diretor, então, para 4 anos. E foram há 4 anos. Primeiro ano até o 12º ano. Sim. Então ele. 12 anos de estudo. Ele foi o diretor, eu dei E aulas. o professor. Né? Eu tinha 2 filhinhas, né? E foram anos muito bons, muito bons. Aí Peniel pediu pra gente trabalhar aqui. Nós fomos em férias e pediram. E o amor mesmo que ele sentia era de ensinar a palavra de Deus. Isso era. E já sabíamos português, né? E ele sabe melhor do que eu a linguagem de dar aula, né? E, então, nós viemos com 3 filhos quando chegamos aqui. Já tinha 2 filhas e o primeiro filho, o homem, esse aqui, o Clay. E as 2 filhas, aquela e aquela. E aqui eu tive mais 3, aqui em Peniel. E nós morávamos lá no centro, sabe onde tem uma casona que estão reformando? Lá no meio? Não sei se notaram. Não? É aquela que você mostrou? É o refeitório. Ao lado do refeitório. Ao lado do refeitório. Quando a Frente, gente foi... em frente do dormitório feminino. Estão caminho reformando e aquela casa. Nós moramos lá 17 anos. E quando estávamos lá, deixa eu ver. Aí nossos filhos estudavam em Goiás, porque eles iam para a escola da missão lá. Depois começavam aqui. Tinha uma escolinha primária aqui. Era muito boa. Então a base eles tinham no português, na escrita, na leitura. Aí eles foram para lá. Então cada 2 meses a gente ia ou eles vinham, né? Nós nos víamos. Então nossos filhos era como o segundo lar deles lá, porque estavam com primos e tias e tios e, né? Então, eu começava no inglês em casa também, primeiro ano, depois iam. Muito bons e Deus nos abençoou muito. Aí, quando nossa filha Lenita, ela já tinha formado de lá era até terminar o high school. Essa filha aqui, né, a Lenita, ela estava com 18 anos, ela era aluna aqui em Peniel, ela voltou e fez Um ano de faculdade teológica nos Estados Unidos. Depois ela queria fazer aí o ela segundo ano voltou aqui. para cá, fazer 1 ano aqui. E ela amava muito a Deus, muito. Era uma santa de menina. Nunca deu trabalho para nós. Sabe aquele tipo que é meiga, que nunca faz a mesma coisa errado 2 vezes?
sabe? Todos meus filhos não eram assim, mas ela era. E com 18 anos ela estava estudando e meu pai queria fazer um trabalho em São Paulo, numa igreja. Então ele saiu daqui com uma equipe. O outro professor, minha mãe não foi aquela vez, eles viajavam muito, ela estava cansada. Meu pai estava com 76 anos e minha mãe com 74. Então ela pediu para ficar em casa e meu pai levou um outro professor que se voluntariou. E levou 3 moças atrás para cantar no trio. Saíram daqui com chuva e chegaram em frente de Jundiaí. Conhecem? É 1h30 daqui, por aí. 2 horas, eu acho. 2 horas daqui. E deu um engarrafamento. Engavetamento de carros, um batendo no outro. E não tinha visão de tanta chuva, não podia ver. E meu pai veio atrás de tudo, não sabendo de nada, e tinha um ônibus parado, e meu pai veio. Então, meu pai morreu na hora, nossa filha morreu depois de 9 dias, em coma, e as outras 2 sobreviveram. E o outro missionário também faleceu. 25 morreram naquele engavetamento. É, foi muito feio. E eu estava grávida da caçula, essa aqui, para ganhar ela. E eu sempre tinha meus bebês cedo, então eu estava perto de ter ela. E então, depois que eu fui ter ela, é que a outra faleceu. Eu tive, porque a outra estava em coma, em Jundiaí, e ela nasceu em Mojimirim. Eu ia todos os dias e visitava ela e voltava. Então, daqui a Jundiaí, a vida do missionário é igual à vida de qualquer pessoa. Às vezes a pessoa pensa, ah não, Deus protege, vocês nunca vão ter nada de mal. Mas não é assim. Porque ele não fala que não acontece coisas com a gente, né? Aí eu chorei muito, meu marido me ajudou muito, ele foi muito forte, ele nunca questionou a Deus. Eu questionei aqueles primeiros dias, depois que nasceu minha filhinha, e eu estava em casa chorando, dando mamá para ela e chorando. E ele falou, você agradeceu a Deus? Eu falei, eu não sou hipócrita. Ele falou, mas Deus falou que deveríamos agradecer em tudo. Dai graças. E pedimos a vontade de Deus quando ela estava em coma, né? E essa foi a vontade de Deus. Ai, foi difícil agradecer. Primeiro eu agradeci a boca para fora. Depois, até chegar no meu coração. E eu só pude ter paz depois que eu agradeci a Deus. E eu tinha que concordar com Deus. Concordar. Deus, eu concordo. Eu não entendo, mas eu concordo. E eu só sei que Deus usou isso muito na nossa vida, porque nosso ministério, ela abriu mais e mais, porque a gente fazia trabalhos nas igrejas e onde a gente vai, as pessoas estão sofrendo. Estão sofrendo. Muitos nunca passam nunca mais tem alegria na vida, nunca mais. E estou falando de crentes. E eu pedi que Deus me desse a alegria de volta. E Ele me deu. Eu queria, porque eu ainda tinha filhos para criar. E eu falei, eu não quero tirar meu marido do ministério. E eu não quero ser uma missionária triste. Eu quero ser uma missionária feliz. Então, graças a Deus que Ele me ajudou, mas eu fui muito sincera com Deus. Eu falava tudo que eu sentia. E eu falava mais quando ninguém estava na casa, né? Mas a minha filhinha foi um grande conforto para mim. Porque eu tinha que cuidar dela, né? E ela era muito boazinha.
E então, Deus me deu ela na hora certa. Eu tinha 42 anos quando ela nasceu. E ela foi um presente de Deus para mim, até hoje. É uma bênção essa moça. Então, nós continuamos aqui em Peniel desde 76. Cuidava de visitas lá embaixo. Pra cá em 93. Comecei o berçário, a boutique missionária. 2003. Sabe o que é boutique missionária? É bazar? Tipo bazar? É um tipo de... É um quartinho que tem ali e tem roupas para mulher, para homem, para criança. E tem os horários que vai só mulher, só vai rapazes. E eles podem tirar o que eles precisam, né? Tem uns que não querem saber, mas outros que precisam. Tem os que vêm lá do norte, como de Manaus. Nós temos... Quantos estados você... 17 estados são representados aqui, entre os alunos. Então, tem muitos lá do norte, de Rondônia, e eles passam frio aqui, quando dá frio. Bahia. Entendeu? Vamos cantar junto, então? Vamos. Eu quero ser